Olá, internauta, telespectador do programa Opção para a Vida, direto de Campina Grande, nessa manhã de quinta-feira, hoje, 13 de março. Hoje estaremos trazendo o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre fake news. E como nós estamos muitas vezes acostumados com certas notícias que são meias verdades, é bom que você atente para que o reverendo estará trazendo dentro de instantes. Também ouviremos a conclusão da palavra que nós ministramos desde ontem. Espero que você continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus dentro de instantes. Mas antes, quero fazer um apelo a você, internauta, telespectador, que tem sido alcançado através do nosso programa. Divulgue o nosso programa. Muitas pessoas, durante agora o Encontro para a Consciência Cristã, me abordaram procurando saber se o programa tinha saído do ar. O programa continua no ar, na TV Márcia, TV a cabo, Canal 20, e também no YouTube. Inscreva-se, divulgue o nosso programa. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre fake news. Ei, gente boa! Como é que tá essa força aí? Estamos juntos, hein? Sala de prosa. O reverendo, você viu a sustância? Ó, reverendo brutal, menino, elegância pura. Reverendo Hernandes Dias Lopes, essa benção. Hoje nós vamos bater um papo aqui, mestre, sobre fake news. Opa. A palavra diz que a palavra mais destacada do ano passado foi fake. Uma maneira de dizer elegantemente, mentira, né? Mentira. Uma falsa notícia. Uma falsa notícia. Tem muito. O mundo está aí, parece que conduzido por fake news. Suspeita-se que a eleição presidencial dos Estados Unidos foi resultado de fake news. Robôs trabalhando para espalhar mentiras. Mentiras. E no Brasil também. Hoje as autoridades estão com medo de que o resultado das eleições deste ano 2018 seja um fruto de fake news. Invenção sobre invenção sobre invenção. Aliás, o povo usa o WhatsApp, usa o Facebook para replicar. Eles nem pensam, gente boa. Nem do jeito que recebe, mandam. Manda. Acha bonitinho, acha engraçadinho. E passa para frente. Fica mais atento, hein, gente boa. Isso acontece também na igreja? Jeremias. Não deveria, mas sabe o que tem acontecido? Com certa frequência? Varão? O cidadão vai lá, pega uma mensagem sua de meia hora. 1 hora. Tira 10 segundos do contexto, edita aquele negócio propositadamente e solta para denegrir, para macular. Ele está fazendo o jogo do diabo. A mentira tem procedência. Porque uma pessoa que pega-se intencionalmente para denegrir, ele não está fazendo a obra da graça, ministrando graça para ninguém. A intenção não é boa. Então, há muitas pessoas hoje que elas não só passam adiante o que recebem, mas elas criam a mentira. Inventa a mentira. Ô, gente boa, você devia ficar fora dessa turma, hein? Você sabe quem é o pai da mentira? Qual que é ela? Sabe não? Sabe não? Lê sua Bíblia. A mentira, ela é devastadora, porque ela rouba do cidadão, do ser humano, aquilo que é mais precioso que ele tem, que é a sua honra, que é o seu nome. Mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa. Isso num ambiente de quem não teme a Deus, vamos dizer assim, já é muito ruim. Muito ruim. Mas num ambiente onde se declara cristão, temente a Deus. É muito nocivo. Um cristão vivendo nesse ambiente, dá umas dicas aí como é que ele se comporta, mestre. Eu penso, pastor Jeremias, que a primeira coisa que ele comporta antes de você passar adiante uma informação que você recebe, checa, vai direto à fonte. Vai direto à fonte. Se você se trata de uma pessoa conhecida, liga para ela, fala, e aí, fulano, estou vendo isso aqui, isso é assim mesmo? Procede isso aqui? Como é que é o contexto disso aqui? Por quê? Porque se a pessoa tem esse cuidado, ela está mostrando duas coisas. Primeiro, que ela valoriza a verdade. Segundo, desculpe, que ela demonstra amor. Sim. A marca do cristão é o amor. O amor protege o próximo em vez de expor o próximo. O amor
Amor encobre multidão de pecados, em vez de botar o ventilador na farofa e espalhar. Porque fake news é igual se o cara subir no alto de um monte, igual um saco de pena, não recolhe mais depois. Negócio de farofa aí, gente, lembra macumba. Então o cara fica um macumbeiro da espalhar as coisas malignas a respeito do seu próximo. A palavra de Deus diz que a gente devia amar a verdade, não é isso? Verdade. Amar a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E Jesus Cristo é a verdade. Cristão. A Bíblia diz que a nossa palavra, ela precisa ter algumas peneiras, alguns crivos, né? Primeiro, é verdade. Pronto. Segundo... Aí dá uma paradinha nessa. Verdade, como é que você descobre que é verdade? Olha, muita notícia que circula, você devia perguntar na própria internet. É verdade ou é fake news? Um dia desse, Varão, eu recebi uma notícia que dizia que a Organização Mundial de Saúde mudou o paradigma e que criança era ter 18 anos. Aliás, isso era uma notícia antiga. Mudou. Uma médica falou comigo que antes era ter 18 anos. Agora criança é ter 12 anos. A partir de 12 anos, pediatra não pode atender. Mas o que eu fiquei contente é que jovem mudou de 18 para 68. Pronto, eu falei, ô, gente boa, sua vida foi revolucionada. Fake news. Fake news, óbvio. 60 anos, o cara já está na substância da terceira idade. Primeira peneira, verdade. Segunda peneira. Segunda peneira. Edifica. Pronto. Edifica. Edifica. O que eu estou passando para frente vai ajudar alguém? Vai abençoar, vai enriquecer. Vai enriquecer. Vai trazer glória para Jesus Cristo? Terceiro, é oportuno. É o momento certo. É a forma certa. É a dosagem certa. Isso vai ajudar alguém efetivamente. E a quarta peneira transmite graça. A pessoa que vai ouvir isso, ela vai se aproximar mais de Deus porque está escutando isso, ela vai amar mais a pessoa do que para escutar isso, porque promover a desonra é fácil, macular alguém é fácil, destruir o caráter, o nome, a honra de alguém é fácil. Olha, com as notícias que você veicula, eleve as pessoas. Agora, eleve as pessoas. Elevar as pessoas. Eu gosto muito de uma frase, pastor Jeremias, do que amigo. Amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. Pronto, esses estão raros, hein, Varão? É tão raro. Tão raro. Ainda bem Mas que eu se você tenho. tem que falar alguma coisa de alguém, vai lá com ele, marca um encontro com ele, fala lá, fecha a porta, ali se confronta com amor, mas com firmeza. Agora, não espalhe notícias, fake news, que foram criadas no laboratório do engano para macular a honra das pessoas. Isso entristece o coração de Deus, isso fere a comunhão e isso destrói relacionamentos. Olha, quando você tiver uma notícia sobre uma pessoa que você não gosta, e tem uns que você não gosta mesmo, e a notícia vem para denegrir aquela pessoa, não passe para frente. Não passe para frente. Mesmo que seja verdade, você é de Deus. Não passe para frente. A peneira edifica? Edifica. É Segundo, oportuno? mesmo que seja importante espalhar aquela notícia, acalme-se. Vá orar um pouco. Passe nas 4 peneiras de novo. Você e eu estamos para ser sal da terra, luz do mundo e promover a glória de Deus. Mesmo notícias políticas, notícias da economia, a gente precisa ter mais cuidado. Espalhe a verdade, que é a verdade, Jesus Cristo nosso Senhor. Essa você tem que espalhar sem moderação. Exatamente. E ser compassível. Eu fico olhando a figura de Jesus com aquela mulher pega em flagrante adultério e os acusadores estão prontos a apedrejá-la. Isso. Tem uma turma que está com a pedra na mão direto. E Jesus, naquela conjuntura, ele não fez concessão ao pecado da mulher, ele enfrentou os críticos da mulher com a verdade e ele deu uma oportunidade àquela mulher de recomeçar a vida dela, perdoando o seu pecado e dando a ela um novo futuro. Então, acho que esse é o nosso papel, é o papel de abençoador, é o papel de restaurador de relações
relacionamentos quebrados e de ajudar as pessoas feridas a se levantarem. Nesse ano de eleições, você acalme com o que você está compartilhando. Não passe para frente todo o filminho, todo o WhatsApp que você recebe e nem compartilhe sempre tudo que chega no seu Facebook. Você é de Deus. Você procure saber se é verdade, se edifica, se está na hora e se a graça de Deus vai junto, igual nós conversamos aqui. Beleza? Se tu uma bênção nesse ambiente de mentira e de destruição de caráter, especialmente no meio da sua igreja e no meio da sua vida espiritual, beleza? Programa Sala de Prosa. Coisa boa, né? Uma conversa sempre boa e que a gente sempre aprende muito. Fica com Deus. Mas Deus lhe disse: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Tem pessoas que pensam assim, tem pessoas que têm esse tipo de comportamento. Esse pensamento é um pensamento louco. Assim é o inepto, arrogante, prepotente, idiota. Eu estou vivo agora aqui falando para vocês, mas eu sei lá se vai dar meia-noite eu vou estar vivo. Quem pode garantir? Ninguém. E quem alimenta no seu coração: eu vou fazer isso, fazer mais isso e aquilo outro, como se coisa que você fosse dono do tempo da sua vida. O Dr. Carlos Alberto, pregando aqui na nossa igreja, ele já afirmou isso em algumas pregações. Todos nós temos o nosso tempo de validade. Tempo de validade. O tempo de validade para alguns é 70, 80, 90 ou 100 anos. Mas para alguns depois, às vezes até antes de nascer no ventre, a mãe aborta. Foi o tempo, a data de validade foi somente aquele períodozinho que estava gestando. A mãe estava gestante com aquela criança no seu ventre. E quem somos nós para às vezes termos esse tipo de comportamento? E tem pessoas que vivem assim, pensam assim. Mas vamos ao sétimo pensamento que devemos evitar, porque eles são blasfemos diante de Deus. E aqui é para quem defende o marxismo. Aqui é para quem defende o louco do Lenin e acham que o Estado é Deus, ou que o comunismo é a solução para os problemas do homem e de todas as nações. Porque eles dizem: o Estado é Deus, é o Estado que dá e faz todas as provisões para o cidadão, a comida, a roupa, tudo, enfim, a casa para morar. Essa é a ideologia marxista. Ou seja, eles tiram Deus e colocam o Estado no lugar de Deus. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Veja, neste salmo que eu li para vocês, ele vai tratar com todas as nações. Ele diz aqui, ele fala sobre isso. Verso 16 ou é 17: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará contra mim, contra os que praticam a iniquidade? Se não for ao auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo: resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustenta. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. No versículo, ele fala sobre isso aqui, sobre as nações. Versículo
que eu não estou encontrando aqui, mas ele diz exatamente isso, vai tratar com todas as nações. Mas vamos lá, então, versículo 10, obrigado, irmão, é o versículo 10, eu estava lendo mais para diante. Porventura, quem repreende as nações, é esse versículo, ele diz aqui, quem repreende as nações não há de punir aquele que aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria. Aí você vai ver, os países que abraçaram o marxismo, a extinta União Soviética, acabou-se. Cuba, que abraçou a ideologia marxista, acabou-se. A Venezuela acabou-se. E se Deus não tiver misericórdia do Brasil, vai acabar-se também, se vier a ser implantado o comunismo nesta nação. Vocês estão entendendo que quando alguém tira Deus do foco, exclui Deus e coloca uma ideologia no lugar de Deus, como se fosse para salvar trazer solução e salvar a nação, traz a desgraça. O comunismo, meus irmãos, quer ocupar o lugar de Deus. Isso é blasfemar contra Deus. A Coreia do Norte, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, enquanto estava o muro dividindo, a Alemanha Oriental era uma desgraça. Mas depois que o muro foi derribado, então passou a haver trânsito livre entre a Alemanha Oriental e a Ocidental. Nós vamos para o 8º pensamento. Cuidado, porque esses pensamentos estão na mente de algumas pessoas. O 8º pensamento é substituir Deus, o Deus da sua vida, e passar a constituir deuses feitos por mãos humanas, feito de pau, de pedra, de gesso, de prata e de ouro. Lá no livro de Êxodo, nos Decálogos, no capítulo 20, versos 3 e 4, o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem debaixo dos mares. E tem pessoas que estão deixando de adorar a Deus para adorar a criatura. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1. E esse é um dos pecados que Deus mais abomina, além do adultério e a idolatria. Sabe por quê? Porque você tira Deus do centro da adoração e coloca um objeto, coloca alguém, coloca outra pessoa. Isso é como se você estivesse desqualificando o poder divino, o poder de Deus, e trazendo um desreconhecimento daquilo que Deus não merece. Porque você existe, você está vivo, respirando ainda o fôlego da vida, porque é Deus que está lhe sustentando, é Deus que nos sustenta. Senão a gente já tinha sido ceifado. E o pior, meus irmãos, é que lá no livro de Salmos 115, versículos 4 a 8, ele diz que esses ídolos, isso é uma imbecilidade muito grande. A pessoa deixa de adorar ao Criador para adorar um objeto feito conforme a sua imaginação. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não enxergam. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. E o versículo 8 diz lá no livro de Salmo 115: torne-se semelhante a eles os que adoram e os que neles confiam. Eu devo lembrar aos irmãos que lá no livro de Isaías, salvo engano, nós encontramos o Senhor falando no capítulo 44, se eu não estou enganado também, que um certo homem, ele estava lá na selva, ele estava no mato, e enquanto ele estava, talvez até colhendo madeira, ele sentiu fome, pegou parte daquela madeira, fez um fogo, pegou uma parte da madeira, espetou uma carne, botou para consumir, tirou um pedaço daquela mesma madeira que ele fez fogo, um pedaço daquela mesma madeira que ele espetou uma carne,
ele tirou um pedaço, levou para casa, esculpiu, fez um ídolo, prostrou-se para adorá-lo. E enquanto ele fazia isso, não se lembrou que daquele mesmo ídolo que ele estava adorando, reverenciando e adorando, ele fez fogo daquela madeira, espetou carne, e era diante daquele pedaço de madeira que ele estava servindo e adorando ao Deus, ao ídolo que ele criou. Isso provoca a ira de Deus. Eu dou graças a Deus porque até os meus 16 anos de idade eu acreditava em ídolos. Esses lábios aqui, quando chegava a chamada Paixão de Cristo, Semana Santa, que não existe uma Semana Santa discriminando as demais, todo dia é um dia abençoado por Deus, mas esses lábios aqui, durante a chamada Semana Santa, eu ia lá beijar um ídolo, um ídolo que na imaginação era o Cristo que estava ali dentro de um caixão. E eu me lembro bem que eu fazia parte da fila para chegar ali e beijar aquele pedaço de gesso, aquele ídolo em forma de gesso. Mas graças a Deus, um dia os meus olhos foram abertos. Um dia eu enxerguei que tudo aquilo era idolatria, que aquilo era pecado diante de Deus. E por isso que, graças a Deus, Ele me libertou. E nunca mais eu precisei de estar me curvando diante de quaisquer ídolos. Então, este é um pecado, é um pensamento blasfemo, que nós, se alguém ainda que pratica, evite fazer tal coisa contra Deus. Paulo chegou em Atenas, em Atos capítulo 17, verso 16, encontrou tantos altares que haviam erigido lá, para que os atenienses adorassem os seus deuses. E ele chegou lá e encontrou lá um altar que eles imaginavam, olha, se tiver algum Deus aí, que a gente não lembre, que a gente nem saiba que ele existe e que desconhecemos o nome dele, então colocaram lá, ao Deus desconhecido, para que se algum Deus não tivesse que reclamar, que não foi considerado. E Paulo chegou lá e disse, olha, é sobre esse Deus desconhecido que eu quero falar para vocês. E Paulo falou e pregou, e diz a palavra de Deus que alguns judeus se converteram, inclusive Dionísio, o Areopagita, se converteu com a pregação de Paulo. Dizem os historiadores que havia mais ídolo em Atenas do que adoradores. Vocês imaginem, havia mais ídolos, havia mais deuses em Atenas do que adoradores. Por isso que eles colocaram lá um altar ao Deus desconhecido. Mas vamos aqui ao nono e penúltimo pensamento que devemos evitar. E aí este está lá no Evangelho de Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Jesus foi quem falou. Quem proferir alguma palavra contra o Pai, ser-lhe-á perdoado. Quem proferir alguma palavra contra o Filho, também ser-lhe-á perdoado. Mas quem proferir alguma palavra contra o Espírito Santo, não será perdoado nem aqui e nem no porvir ou na eternidade. Nós tivemos um professor de teologia chamado Rosivaldo de Araújo, ele já dorme no Senhor, pregou aqui em nossa igreja, e ele fazia a seguinte interpretação. A missionária Marisa está lembrada de pastor Rosivaldo de Araújo. Ele dizia, olha, quando Jesus disse, se alguém disser alguma palavra contra o Pai, ser-lhe-á perdoado, contra o Filho, ser-lhe-á perdoado, mas contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem aqui nem no porvir. E ele dizia o seguinte, não é que alguém proferisse alguma palavra, blasfemasse contra o Pai, fosse perdoado porque ele era menos santo do que Jesus, ou Jesus, se também alguém proferisse alguma palavra, ele fosse menos santo do que o Pai. Mas quem blasfemasse contra o Espírito Santo não é porque, não queria dizer que não seria perdoado porque ele era mais santo do que o Pai, mais santo do que o Filho. Não é isso, a interpretação não é essa. A interpretação é a seguinte: o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E na hora em que alguém despreza a mensagem do Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se alguém não considerar
esse tremendo e imensurável amor de Deus, Jesus está lá sentado à destra de Deus Pai, intercedendo. Pai, como ele quando estava crucificado, perdoa-lhes porque eles não sabem o que faz. Ou seja, Jesus intercede se alguém não aceita, se alguém repudia, se alguém despreza o amor de Deus. Então, pode ser perdoado, porque Jesus está ali para interceder. Se alguém disser algum impropério ou alguma coisa contra Jesus, como disseram que ele tinha espírito de demônio, espírito de Belzebu, também ser-lhe-á perdoado. Por quê? Porque o Espírito Santo intercede. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem uma quarta pessoa para perdoá-lo. Somente o Espírito Santo é a última pessoa, por isso que não tem perdão nem aqui, nem no porvir. Diz alguma coisa contra o pai, é perdoado, porque o filho intercede. Diz alguma coisa contra o filho, é perdoado porque o Espírito intercede. Mas quem blasfemar, quem rejeitar, quem desprezar essa blasfêmia, é rejeitar, desprezar a mensagem da qual o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não tem uma quarta pessoa para interceder, não. É caso perdido, é consumado. Não é que o Espírito Santo seja mais santo do que o Pai, mais santo do que o Filho, não. É porque não tem perdão mesmo, não tem outra apelação, não tem a quem você recorrer. Então, cuidado, para não desprezar, porque na hora que você despreza, na hora que alguém despreza a mensagem do Evangelho, está rejeitando, está blasfemando contra aquele que veio para tal missão, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas vamos para o último pensamento. Que pensamento é esse? Se passa pela minha cabeça, pela sua. Quantas vezes a gente planeja uma viagem? A gente programa alguma coisa que vamos fazer e excluímos Deus quanto às decisões e os projetos da nossa vida para o futuro. Quer ver onde está escrito isso? Lá na carta do escritor sagrado, no livro de Tiago, que aliás Tiago dizia, um certo professor nosso, que é o livro de provérbios do Novo Testamento. Assim como tem provérbio no Velho Testamento, tem Tiago que faz a mesma função do livro, como se fosse o livro de provérbios do Novo Testamento. Capítulo 4, versos 13 a 16 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso e faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais nas vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Você planeja uma viagem, você programa alguma coisa que vai fazer e exclui Deus. E é por isso que ele diz assim: em vez de dizer, faremos isso ou aquilo, viajaremos, faremos isso em tal ano, em vez disso, devia dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Lembre-se de pedir a direção e a bênção de Deus para a sua vida, diante de um projeto, diante de alguma coisa que você esteja para realizar, do que você tomar decisões e excluir Deus. Nem pensar em dizer: se Deus quiser, e se eu estiver vivo, farei isto ou aquilo. Porque se não pensarmos assim, estamos cometendo o erro de blasfemarmos contra Deus. Lembre-se que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Lembre-se que nós somos barro nas mãos do oleiro. Se você ler em Isaías capítulo 45, versículo 9, Isaías 64, versículo 8, e em Jeremias capítulo 18, verso de 1 a 6, ele diz que Jeremias, desce à casa do oleiro, vê como é que ele trabalha. Ele está fazendo lá um vaso e de repente o vaso talvez se quebra na hora que ele está manuseando,
artesanalmente falando, ele machuca tudo de novo e refaz através do barro aquele vaso. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Amém? Concluindo, meus irmãos, conforme lemos o versículo 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Quem pensa de acordo com esses 10 pensamentos que eu fiz aqui, são vãos. Está completamente equivocado. Não alimente esses tipos de pensamentos na sua mente, diante de quaisquer que sejam as decisões que você venha tomar na vida. Mas pense no que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, eu termino com essa citação. 2 Coríntios 10, 5. Olha o que é que diz Paulo escrevendo aqui, na sua segunda carta, capítulo 10, e o versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por isso que Paulo nos diz que nós devemos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. Vou repetir o texto. E toda altivez, porque isso tudo aqui é loucura, esses pensamentos é de quem não tem o menor conhecimento do Deus que nós servimos, adoramos e conhecemos. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência, à resiliência, à submissão à pessoa de Cristo Jesus. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir mais uma reflexão da Palavra de Deus. Que você tenha um dia abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. E até amanhã.